do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, estamos juntos novamente para mais uma videoaula de Física, onde nós iremos, nessa videoaula 15, fazer aqui as correções das questões propostas do livro de vocês, da página 251. Lembrando que questões estas que se referem aos espelhos, de forma especial aos espelhos planos e aos espelhos esféricos. Também iremos falar um pouquinho sobre as lentes divergentes e as lentes convergentes. Então, desejo para vocês, assim, uma aula abençoada e que a gente possa ir acompanhar da melhor forma possível. Então, vamos lá. Me acompanhe. Questão 3 do livro de vocês, da página 251. Diz o seguinte: em uma parede encontra-se um relógio de ponteiros que apresenta pontos em vez de números. Uma pessoa, ao observar a imagem refletida desse relógio em um espelho plano, lê 10 horas. Qual a alternativa ou qual a leitura das horas se for feita diretamente do relógio? Bom, gente, essa questão aí envolve espelhos planos, né? E é justamente aquele detalhe voltado ao enantiomorfismo, né? Que são imagens reversas. Relembrando, quando você está diante de um espelho plano, que te dá uma imagem virtual, direita, simétrica, virtual porque é formada atrás do espelho, direita porque é na mesma posição, simétrica porque é idêntica e enantiomorfa porque ela é reversa. Ou seja, quando você está diante de um espelho plano, você levanta o braço direito, a tua imagem vai estar lá levantando o braço esquerdo, certo? E essas questões que envolvem aí relógios diante de espelhos planos é uma questão muito comum, tradicional. E vou dar uma dica, não esqueça. Basta que você faça o desenho de um relógio, tá certo? Numa folha de caderno e olhe no verso. Então, se o relógio está marcando lá no espelho, quando é observado no espelho 10 horas, que leitura seria feita ao olhar diretamente para o relógio? Você faz o desenho lá do relógio marcando as 10 horas, olha no verso. E se você olhar no verso, você vai observar que ele vai estar marcando 14 horas. Ou seja, 2 horas da tarde. Então, seria o item correto, a opção que marca 14 horas. Questão 4 do livro de vocês, da página 251. Diz o seguinte: um garoto veste uma camiseta que apresenta a seguinte inscrição: Eu amo Brasil. Reescreva essa informação na forma de como a imagem aparece para o garoto se ele estiver diante de um espelho plano. Novamente, é uma questão que envolve o enantiomorfismo, que é a imagem reversa. A dica qual é? Você escreve o nome numa folhinha de caderno e olha no verso. Se você olhar aí no verso, você vai observar justamente a imagem reversa de Eu amo Brasil. Cuidado, gente, não façam isso só no olhômetro, certo? Não façam isso só no olhômetro, por conta de alguns itens podem confundir vocês por conta de acentuações ou posições de letras. Então, usem sempre essa dica. Escreva na folha de caderno e olhe no verso. Questão também relacionada ao enantiomorfismo. Questão 5 do livro de vocês, a página 251, diz o seguinte: uma colher grande ou uma concha bem polida pode ser considerado um espelho esférico. Um aluno colocou uma caneta a uma distância de 5 centímetros da superfície externa dessa concha e observou o tipo de imagem que ela configurava. Dê as características dessa imagem. Gente, interessante essa questão de espelhos côncavos e espelhos convexos. A superfície interna é considerada côncava, né? Devido à sua formação de imagem variar de posições. Já a parte externa da colher seria considerada uma lente convexa, devido aos raios se prolongarem no seu campo de visão, ou seja, alterando o tamanho da imagem. Então, como um garoto colocou a caneta a uma distância de 5 centímetros de uma concha bem polida, certo? Na sua superfície externa, né? E ele pergunta que tipo de imagem é conjugada, então é conjugada, tá aí, é conjugada uma imagem formada por prolongamentos da visão, alterando sempre o seu tamanho, certo? Então, é justamente essa imagem que caracteriza a formação no espelho
convexo. Beleza, questão 6, do livro de vocês, da página 251. Que tipo de lente, convergente ou divergente, uma pessoa deve usar para queimar uma folha de papel usando o sol como fonte luminosa? Bom, queridos, esse experimento era muito comum na Grécia Antiga, né? As pessoas usavam aquelas lupas, que são justamente lentes convergentes, para convergir os raios oriundos do sol em um ponto comum e posteriormente para poder fazer fogo. Então, é justamente uma lente convergente para convergir os raios de luz do calor do sol para poder queimar a folha. Lente convergente. Sétima questão. Questãozinha tradicional. Um aquário esférico de paredes finas é mantido dentro de outro aquário, que contém água. Dois raios de luz atravessam esse sistema de maneira mostrada na figura, que representa a secção transversal da figura. Se vocês olharem a figura aí, vocês observam o raio de luz e ao penetrar da água para o aquário, vocês observam que os raios eles se dispersam, eles se separam. São justamente características de lentes divergentes, pelo próprio nome, né? Está divergindo os raios de luz. Então, quando você tem um aquário esférico de paredes finas, mantido dentro de outro aquário, quando passa por ele um raio de luz, os raios eles serão divergidos. Ou seja, esse aquário representa um sistema de lentes esféricas do tipo divergente. Então, meus queridos, nosso grande objetivo dessa aulinha de hoje era fazer um comentáriozinho dessas questões que eu tinha proposto para vocês, da página 251 do livro. E essas questões, elas reportam-se justamente à questão de espelhos. Não esqueçam, espelhos podem ser planos ou podem ser esféricos. Se forem planos, que são os mais comuns, apresentam como características imagens virtuais, porque é formada atrás do espelho, direita, simétrica, porque é igual, e é enantiomorfa, reversa. Quando vocês viram essa palavra enantiomorfismo, lembra, imagem reversa. Já os espelhos esféricos, que têm aquelas curvaturas, eles podem ser côncavos e convexos. Os convexos, eles nos projetam, certo? Eles nos projetam a imagem que depende da posição do objeto em relação a ele. E a imagem é sempre menor, direita. Menor e direita. É usado muito em supermercados, certo? Já os espelhos côncavos são espelhos que nos projetam imagens deformadas, ou seja, são imagens que também estão relacionadas à posição do objeto em relação a ele. E pode ser tanto direita quanto invertida. Tá joia? Então, o objetivo nosso da aula de hoje era falar um pouquinho sobre isso, sobre essas lentes, sobre esses espelhos, resolver essas questões da página 251. E na próxima aula nós vamos fazer uma abordagem muito interessante, que é justamente sobre a visão humana. A visão humana ela se comporta como uma lente. Vou deixar aqui uma dica para vocês. Então, meus queridos, desejo para vocês aqui um bom final de semana, que vocês possam aproveitar, leiam as questões. Esses slides estão postados lá na ferramenta Classroom. Aproveitem, não deixem de participar das aulas, certo? E estejam sempre presentes, mesmo que virtualmente, nas atividades, utilizando a ferramenta Classroom. Então, desejo para vocês aqui, na graça de Deus, muitas bênçãos. Fiquem em paz, se cuidem e até o nosso próximo encontro.